Gente, muito bom dia. Vamos entender aqui um pouquinho o como que as repetições e o porquê que as repetições participam de maneira tão intensa na vida do indivíduo dentro da condição autista. Primeiro vamos compreender sobre repetições. Como é que isso acontece no dia a dia da pessoa na condição autista? O indivíduo tem uma necessidade de repetir a sua rotina, como ele faz, o horário que ele faz, a maneira como ele faz. A execução das suas tarefas, elas normalmente acontecem de uma mesma forma. As estereotipias, elas também são uma repetição que vai acontecendo no seu dia a dia de alguma maneira. Os pensamentos do indivíduo na condição autista, eles têm uma tendência de se repetirem dentro de uma mesma direção em termos de formação de ideias, de conceitos e de valores. O indivíduo na condição autista, ele tem uma tendência, e é muito observado isso, de repetição de cardápios no seu dia a dia. Frases são repetidas. Indivíduos na condição autista adulta acabam muitas vezes usando uma ou algumas frases ao longo de toda a sua história de vida. Tá? Então a repetição é uma coisa muito comum. Por que que isto acontece? Tá? Nós poderíamos aqui ficar horas conversando sobre isso, eu vou tentar ser um pouco sintético, mas existe um fato dentro da condição autista, que é o estabelecimento da relação entre o mundo interno próprio da pessoa na condição autista com o mundo fora dele, tá? É como se nós tivéssemos dois tempos e dois espaços paralelos. A saída desse mundo interno para o mundo externo, ele naturalmente gera um desconforto na pessoa dentro da condição autista. Uma das consequências naturais de um processo de desconforto é a sensação da perda do controle sobre aquilo que acontece. E aí nós vamos desdobrando. A perda do controle gera uma sensação de insegurança, a insegurança gera uma necessidade de vigília, essa vigília gera um nível de ansiedade maior. Então, quando eu passo a padronizar através da repetição, eu resgato uma situação que internamente eu tenho permanente, que é a sensação do controle. E eu então, repetindo nas minhas interações, nas minhas relações, eu vou construindo dentro de mim uma sensação de adaptação em virtude dessa saída desse mundo interno para o mundo externo. E eu tendo a sensação de adaptação, eu também começo a ter uma sensação de que eu estou me integrando a essa realidade externa, que eu estou de alguma forma participando dessa realidade externa. E isso vai gerar dentro de mim dois componentes importantes. Isso vai estabilizar, de certa forma, o meu humor e vai estabilizar aquilo que inicialmente começou a ser gerado, que é a minha ansiedade, tá? E aí nós vamos entrar na grande afirmação máxima que se fala sobre as repetições do porquê, que diz que a repetição ela autorregula. Sim, ela autorregula.
Mas a autorregulação vem de todo esse processo que eu acabei de mencionar para vocês e que justifica o porquê, então, que o processo de repetição acontece. Fundamental. Essa repetição ela vai acontecer no nível de suporte 1, 2 e 3. Ela vai acontecer no indivíduo na condição autista com deficiência intelectual, com inteligência preservada, com altas habilidades e superdotação, tá? Independe do aspecto de inteligência. O que o aspecto de inteligência vai gerar é uma ação mais controlada, que não desperte tanta atenção, porque vai ter essa percepção de diferenciação, ok? Gente, eu gostaria de saber a sua opinião, como que são os seus processos de repetição, como que eles regulam e como que é essa situação de estar numa conexão dupla entre esse mundo interno e esse mundo externo. Vamos construir um conhecimento juntos? Um grande abraço.